Bom dia, sexto ano. Nós estamos hoje em mais uma aula de História e nós vamos terminar nossas correções. Lembrando, e aí nós vamos voltar um pouco e recapitular, que nós estamos falando sobre a cultura helenística juntamente com a cultura grega, né? E lembrando também que nós estamos no capítulo 9. Nós estamos no capítulo 9, onde nós vamos falar, responder questões, né? Finalizar exatamente sobre a Grécia, sobre o helenismo, e aí a gente sabe que nós vamos ter Filipe II, Alexandre o Grande. Deixa eu só voltar com vocês para alguns tópicos que nós falamos, mas para que possa orientar vocês e vocês fiquem mais assim por dentro do assunto, né? E mais antenados. Então, olha, veja só. Falando ainda na questão da Grécia e do helenismo, nós vamos ter algumas situações ou algumas coisas que eram importantes para a Grécia, né? Além da política, como nós já falamos, e a guerra e a educação, que era com as cidades de Esparta e Atenas. Nós temos a questão da religião. Você vai encontrar no livro de vocês, na página 104. A partir da página 104, nós vamos ter a religião, nós vamos ter o teatro, nós vamos ter a arquitetura e nós vamos ter a filosofia também. Então, por que eu estou falando isso? Porque são esses fatos, ou são esses, como é que eu poderia falar para você? Esses segmentos que vão dar a cara que a Grécia tem, que Alexandre II também vai ter, depois do pai, né? Filipe II. Bom, então vamos pensar, embora eu já tenha falado, mas eu quero frisar de novo, falar para vocês. A religião grega, ela era politeísta, né? Por isso você vai ter uma série de deuses, como Dionísio, Afrodite, Zeus, que seria o deus, né? O máximo, né? Na mitologia deles. Atenas também, enfim, são muitos deuses, né? Mas a religião grega, ela era politeísta, né? Lembrando que politeísmo você vai pensar, eu costumo dizer que se você pensa na língua portuguesa, nas divisões silábicas, você vai pensar, por exemplo, quando uma sílaba ela tem mais tem de quatro em diante de sílabas, você chama ela de polissílabo, né? Polissílaba ou polissílabo. No caso da questão do politeísmo, a partir do momento que eles têm mais de um deus, então ele é politeísta. Então, se você ligar direitinho, né? Poli vem de vários, e aí você vai lembrar que a religião grega era politeísta porque tinha vários deuses, certo? Bom, então a religião é como eu falei, ela era politeísta. Você vai ter o teatro. O teatro foi muito importante para a Grécia, até para expandir, fazer com que o mundo conhecesse a Grécia. Através do teatro, eles levavam, claro, que o lúdico, né? E levavam também a sensação, fazer com que as pessoas sentissem o que era a Grécia. E também, com relação ao teatro grego, eu estou na página 105. Com relação ao teatro grego, há algumas visões que falam o seguinte, estudos que dizem que eles traduziam mesmo o cotidiano lá no teatro, né? Lembra que eu falei que as máscaras, você tinha uma máscara para choro, para tristeza, você tinha uma máscara para alegria, uma máscara para dor. Eles utilizavam as máscaras e facilitavam bastante e ajudavam os atores, né, e atrizes. Ainda sobre o teatro, gente, nós também temos o seguinte, que alguns estudiosos, né, falam que o teatro foi criado em homenagem ao rei
ao deus mitológico chamado Dionísio, né? Que é o deus mitológico do vinho, tá? Então, para vocês prestarem atenção e estar sempre lembrando disso, tá bom? Bom, aí nós temos a religião, como eu disse, nós temos o teatro, nós temos a arquitetura. A arquitetura grega, ela é muito exuberante, né, no que se refere a... Você olha para a arquitetura grega e você fica assim mesmo, pasmo, né? A gente fica assim parado e, poxa, como eles fazem as coisas com muita perfeição e realmente para chamar a atenção de quem está ali próximo, né? Ou de quem vai estar estudando e observando, tá? Através da arquitetura grega você vai ver a questão da mitologia também, você vai ver também a questão do como é que eles viam o ser humano, né? A questão da educação e a política também, tá? E a questão da filosofia, nós vamos ter aqueles filósofos que nós falamos no outro exercício, que é Platão, Aristóteles e Sócrates. Esses homens são alguns dos homens que fizeram parte da história grega, né? E eram homens, alguns eram matemáticos, outros eram filósofos também, alguns tinham a questão da ciência, né, medicina. Pronto, eu quis voltar para falarmos sobre isso, porque no nosso próximo capítulo e nossas próximas aulas nós falaremos sobre Roma, né? Mas é bem depois, que já é o capítulo 10, e Roma tem alguns tópicos ou assuntos que se parecem com a Grécia, né? Por exemplo, a questão da mitologia, tá bom? Então vamos lá, vamos terminar nosso exercício. Página 114, a gente finaliza a atividade. Mas ainda eu quero, você vai lá para a página 114 e aí nós vamos finalizar mesmo. Mas eu quero ainda voltar no que se refere ao que nós falamos na aula passada, na aula de terça. O seguinte, que para que a gente, por exemplo, pudesse chegar ao helenismo, nós vamos passar. Sempre lembre que o helenismo vai estar ligado à Guerra do Peloponeso. Por quê, professora? Porque a Guerra do Peloponeso já é o final, quando a Grécia vai começar a ter problemas internos, né? Como a Grécia, as cidades-estados, elas vão estar em divisões, vão estar em brigas, intrigas. Então, o que acontece? Esparta e Atenas acabam ajudando a Grécia, por exemplo, a se livrar dos persas, né? E aí, depois disso, elas mesmas, a Atenas cresce tanto e ganha tanta autoridade e legalidade que acaba querendo trazer o imperialismo lá para a Grécia, né? Quando não é permitido, porque eles não querem mais isso. Então vai começar uma disputa entre Atenas e Esparta. E por causa disso, dessas guerras internas, Filipe II, ele aproveita esse momento e ele consegue adentrar, e aí ele consegue, depois de um tempo, dominar essas cidades, não só Atenas e Esparta, mas outras também, que são cidades-estados. E aí ele consegue, de fato, né? Agora a Grécia vai ser dominada por Filipe II. Então a Guerra do Peloponeso ela vai estar ligada, vai andar bem juntinho com o helenismo. Por quê, professora? Não entendi. Fale mais alguma coisa, fale mais um outro ponto que possa nos ajudar. Porque, através de Filipe II, ele vai implantar outras metodologias, e depois de Filipe II, quando ele acabar saindo, quem que vai assumir o lugar dele? Vai ser Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande quem é, professor? É filho de Filipe II, certo? Aí daí a gente começa o helenismo. Lembrando que o helenismo, ele é uma fusão de culturas, né? Uma junção, uma mistura. Que culturas? Culturas gregas e culturas orientais. Tudo isso é possível por causa de Alexandre o Grande, tá? Então, vamos lá, nós temos aí a página 114 e a gente começa. São questões pensando em vestibular, como eu falei para vocês. Professora, eu vou fazer vestibular? Não, agora não, mas vai ajudar muito vocês em questões, vai preparar vocês, né? Como provinhas, Brasil, questões simulados, que são parecidas com questões de Enem, certo? Bom, a primeira questão vai pedir que você assine, né, marque as questões corretas. Então, sobre o que é, professora? A primeira questão vai falar sobre o seguinte: Heródoto e Tucídides elaboraram importantes trabalhos sobre a história
geografia, política e guerras. Para eles, a investigação histórica devia prevalecer o argumento da autoridade que eles obtiveram por meio dos relatos da viagem, da familiaridade com a multidão de informantes. Sobre as obras desses dois, de ambos, de quem? De Heródoto e Tucídides, você vai marcar o que é correto, certo? Então, nós temos Heródoto, letra A, viu? Alternativa A, em sua obra História, escreveu sobre a invasão persa na Grécia. É verdade, porque Heródoto quem começa, ele é chamado de o pai da história, por isso que ele começa mesmo a escrever sobre a invasão da Grécia. Viu? Lembrando que antes a história não era assim, ela era só dita, né? Não era escrita. Então você vai marcar que é correto. Então, vamos lá. Então, professora, dessas alternativas, qual que é correta? A letra A, alternativa A. A número 2, a gente continua com questões objetivas, onde você vai marcar, e é sobre o que agora? Aqui diz o seguinte, olha, a conquista militar macedônica sobre o Oriente Médio levou ao fenômeno denominado helenismo do Oriente, denominado de helenização do Oriente, desculpe. Em contrapartida, as culturas orientais também influenciaram a cultura grega, podendo, nesse sentido, ser destacada a presença de quem? Vamos lá, então? Aí nós temos 5 alternativas, da A até a E. Então, vamos lá. A alternativa A, eu vou ler 2, viu? 2, uma falsa e uma verdadeira, né? De rigorosa censura à leitura de filósofos gregos. Então, professora, por que essa daí não pode ser correta? Porque o helenismo ele não censurava. Pelo contrário, né, outras culturas. Ele abraçava as outras culturas, outras filosofias, por exemplo, ainda que fosse grega, para que o helenismo pudesse se expandir. Então, aqui diz assim, de rigorosa censura a leitura de filósofos gregos, claro que não tinha. Né? Até então, Alexandre o Grande ele não censurava. Então, essa nunca você poderia marcar. Qual é que eu poderia marcar? Você vai confirmar no seu. A alternativa C, que vai dizer de práticas despóticas, antidemocráticas nos reinos helenísticos. Então, aqui vai dizer o seguinte, olha. Em contrapartida, as culturas orientais também influenciaram a cultura grega, podendo, nesse sentido, ser destacada a presença de. Então, aqui está falando da cultura grega e a cultura oriental. Vai ser a letra C, por quê? Porque vai dizer, por exemplo, que nos reinos helenísticos você vai ter ideias antidemocráticas e práticas despóticas. Isso é a partir do momento que Alexandre Grande chega, né? Aí você vai pensar no seguinte, professora, Alexandre Grande, ele era muito bonzinho, deixava que se fizesse tudo. Não era assim. Ele era o imperador e tinha coisas que não podia ser feitas, inclusive na questão da cultura. Por isso que você vai ter o despotismo aí e você vai ter a questão de antidemocracia, ou antidemocráticos. Eu não quero falar sobre despotismo agora, porque é um assunto que vocês verão isso bem mais tarde, lá para 8º ano, para não confundir a cabeça de vocês. Mas a alternativa correta seria a C. Antidemocráticas eu vou falar, né? Quer dizer que contra a democracia, né? A liberdade de pensamento. Então, nós vamos ter esse choque aí na cultura helenística, partindo do oriental para a grega. Certo? Por quê? Porque na cultura grega, por exemplo, até determinado momento não vai ter democracia. Lembra? Democracia nesse sentido. Estou falando de cultura agora. Certo? Bom, então vamos lá. Então o 3 vai dizer, uma das principais expressões da arte grega era o teatro, que nós falamos. E tem suas origens ligadas às dionisíacas, lembra? Que é o deus do vinho, né? A festa do vinho. Em homenagem a ele. Aí você vai marcar qual que é correto aqui. 2 gêneros clássicos do teatro grego originaram-se desses festivais. São eles. Aí nós temos 5 alternativas, né? O teatro grego, professora, principalmente ele vai falar sobre o quê? Principalmente ele vai falar sobre, você tem melodrama e tragédia. Se fosse só tragédia, estaria mais ou menos correta. Mas não estaria correta. Por quê, professora? Porque vai falar sobre tragédia, o teatro, mas não fala sobre melodrama. Então, o que o teatro grego vai falar nas peças teatrais? Sobre tragédia e comédia. Então, vai ser a alternativa E, tá bom?
Aí nós temos a quarta questão, que vai pedir para você observar sobre os períodos da história grega, né? Tem um quadro lá na página 114, aí nós temos os períodos e nós temos a duração, tá bom? Então, vamos lá. Aí diz, os algarismos da primeira coluna do esquema sobre a história grega correspondem, respectivamente, aos períodos. Aí tem a alternativa A, arcaico, pré-homérico, homérico, helenístico e clássico. Você vai marcar de acordo com o quadro. B, helenístico, arcaico, pré-homérico, homérico e clássico. C, pré-homérico, homérico, clássico, arcaico e helenístico. D, arcaico, pré-homérico, homérico, clássico e helenístico. E a última, pré-homérico, homérico, arcaico e helenístico. Gente, os períodos gregos, eles começam por quais? O pré-homérico, homérico, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, e o último que é o helenístico com Alexandre o Grande. Aí no quadro aqui que vocês têm aqui, olha, vai ter as durações e vai ter as características. Então, professora, qual que seria correto? É a alternativa E, tá bom? Então, a alternativa E da página 114, da questão 4, é que é o correto. Por quê? Porque os períodos gregos vão começar exatamente assim, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Lembrando que o pré-homérico é antes da escrita, certo? Então, pessoal, a gente termina aqui, viu? Bonitos e bonitos do sexto ano. Finalizamos aqui nosso conteúdo e nós retornaremos na nossa próxima aula de história, né? Claro, já com algumas outras questões. Ainda a gente vai partir dessa questão do helenismo para que vocês fiquem mais por dentro ainda, né? E bem inteirados, né? Antenados com o assunto, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus. Boa sexta-feira, viu? Tchau, cheiro.